Olá a todos. Hoje trataremos do nosso primeiro projeto de país, que poderá solucionar boa parte do nosso problema atual, que é a queda do nosso poder aquisitivo. E eu sei que há mais problemas a serem tratados e resolvidos, mas colocarei este problema atual como prioridade por ter impacto imediato e ser fonte de solução para outros problemas que no futuro vocês saberão. Neste canal, abordaremos dois aspectos da existência: a vida material e a evolução da consciência. Quando se trata da evolução da consciência, o meu conhecimento atual não é tão abrangente, mas servirá como construção da base de suas consciências, que é pré-requisito para se obter novos conhecimentos cada vez mais aprofundados ao decorrer de sua existência. Voltando para o assunto principal de hoje, o nosso primeiro projeto consiste em mudar o modelo atual de arrecadação de impostos, que hoje é baseado em escassez, e este novo modelo será baseado em demanda. Estarei utilizando das informações já pré-escritas no quadro para lhes explicar como irá funcionar esse novo sistema. O nosso novo sistema será baseado em demanda e eu utilizarei de um pequeno exemplo para lhes explicar melhor e aprofundar o conteúdo sobre o que eu estou explicando. O exemplo que eu estou explicando aqui, explicarei para vocês agora, eu utilizarei o exemplo da carne. 1 quilo de contrafilé hoje está saindo em média no preço do produtor de R$ 23 a R$ 25. O preço comercializado está saindo em torno de R$ 28. O imposto estadual mais federal está saindo em torno de R$ 12. E o preço final para o consumidor está saindo em torno de R$ 40 o quilo de contrafilé hoje. Esse novo sistema consiste em mudar essa forma de arrecadação de impostos atual do governo e implementar um novo sistema, uma nova forma de arrecadação de impostos para o governo. A nova arrecadação consiste em pegar 20% sobre o lucro líquido dos produtores e comerciantes para o Estado. Desta forma, o imposto cobrado atualmente sobre o produto parará de ser cobrado e o preço final sobre cada produto diminuirá, fazendo com que as famílias consigam comprar mais e desta forma gerar demanda para os comerciantes e os comerciantes para os produtores, o que garantirá os seus lucros, que serão fontes para ser tanto deles como também dos 20% que será cobrado sobre o lucro líquido para o Estado. Desta forma, o que antes o preço final custava R$ 40, passaria a ser comercializado por R$ 28, o que, por sua vez, por estar mais barato, faria com que as famílias gerassem demanda para os comerciantes, pois se está barato a gente compra mais. Eu, em particular, eu gosto de carne. Se a carne está barata, quem compra é aqui. Aí, beleza, geraria demanda para os comerciantes. Os comerciantes, para suprir toda a demanda gerada pelas famílias, geraria demanda também para os produtores, pois precisaria comprar mais para reabastecer seus estoques e vender para as famílias. Então, desta forma, com a alta demanda das famílias, garantiria uma alta margem de lucro para os comerciantes e os comerciantes, para vender para as famílias, comprariam muito mais dos produtores, o que garantiria uma margem de lucro muito maior do que a atual obtida por ambos. Então, com a alta margem de lucro que seria obtida pelos produtores e comerciantes, garantiria com que eles pudessem manter esse sistema
de arrecadação de 20% sobre o lucro líquido dos produtores e comerciantes. Então, se eles ganham mais, eles conseguem manter esse sistema de cobrança de arrecadação de impostos para o Estado. Por que eu coloquei sobre o lucro líquido, e não sobre o lucro total? Isso eu estava pensando aqui, né, comigo mesmo, e aí eu pensei, se eu coloque apenas 20% sobre o lucro do produtor e comerciante, então, sobre todo o lucro obtido do produtor e comerciante, ficaria apenas 80%. Desses 80%, eles teriam que tirar para todo o seu processo produtivo e para todo o seu processo de comercialização, seja funcionário, embalagem, transporte e por aí vai. Então, se eu colocasse apenas 20% sobre o lucro obtido, poderia que se tornasse pesado e acabaria quebrando as pernas dos produtores e comerciantes, pois os 80% talvez não fosse suficiente para manter os seus estabelecimentos ou negócio, né? Então, eu especifiquei: a arrecadação de impostos será de 20% sobre o lucro líquido dos comerciantes e produtores. Desta forma, como é sobre o lucro líquido, os produtores e comerciante vai tirar toda aquela renda necessária para manter o seu funcionamento, ou seja, né, pagar os seus gastos, seja com funcionário, produto, transporte e por aí vai. E o lucro líquido que sobrou, aquela margem de lucro, será 20% destinada a pagar imposto para o governo para manter esse funcionamento desse ciclo. Então, desta forma, os produtores e comerciantes nunca terão prejuízo com o Estado, porque estará apenas pagando imposto sobre o lucro líquido obtido. Então, vamos supor, né, todo mês que fechar, digamos, a sua folha, eles estarão com 80% de lucro líquido garantido em suas contas. Então, desta forma, em teoria, nunca terão prejuízo e garantirão o funcionamento desse sistema de arrecadação de impostos que garantirá capital para o Estado. E, por sua vez, ao garantir o capital para o Estado, pelo menos como ele deveria funcionar, né, deverá investir em saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico e por aí vai, né? Isso se for fazer de forma correta, digamos assim, né? Poderia fazer outros investimentos para ganhar ainda mais, mas aí é assunto para outro vídeo. Tem um terceiro aqui que eu não cheguei a comentar. Eu vou colocar aqui agora, que é produtor, eu vou chamar de produtor terceirizado. Produtor terceirizado. Aí o que é produtor terceirizado? Bom, eu estou me referindo desta forma àqueles produtores que precisam comprar os seus produtos primários para fabricar ou produzir os mesmos fabricar ou produzir os mesmos que eles comercializam. Por exemplo, né? Vamos supor que você é um pizzaiolo, então você fabrica pizza. Fabrica pizza. Se você comercializa pizza, você vai precisar comprar massa, você vai precisar comprar tempero, você vai precisar comprar os produtos primários necessários para fabricar o seu produto e você comercializar para as famílias. Se você obtém os produtos primários mais barato, você pode fazer com que seus produtos se tornem mais barato, mais barato, mais barato, mantendo ainda a sua margem de lucro que tinha antes. Por exemplo, se você vende a pizza a R$ 30, você gastava, vamos supor, uns R$ 25 para fabricar a pizza e você vendia a 30. Então, sua margem de lucro era de R$ 5 sobre uma pizza. Então, seu lucro seria de R$ 5 sobre uma pizza. Mas aí então, com esse novo sistema, você começou a comprar seus
produto primário mais barato e começou a vender sua pizza, vamos supor, né, por R$ 25. Por R$ 25. Você passou a vender sua pizza que antes era 30 por R$ 25. Mas aqui tem um pequeno detalhe. Antes as coisas eram mais caras, hoje que é mais barata, você gastou muito menos para produzir a sua pizza. Então, vamos supor que você conseguiu economizar nos produtos primários e fabricar a sua pizza por R$ 20. Por R$ 20. Então, aqui é o preço atual pela fabricação do seu produto, o que você precisou gastar do seu bolso, e aqui o preço que você vai comercializar para as famílias. Então, você manteve sua margem de lucro de R$ 5 por unidade e entregou mais barato para as famílias. Então, as famílias que gostam desse tipo de produto, neste exemplo, passaria a comprar mais, né? Pelo menos eu, por exemplo, eu gosto de pizza. Se a pizza de 40 conto passar a ser 25, rapaz, quem compra é aqui. Aí eu compraria mais, né? O que garantiria uma margem de lucro muito maior para os produtores terceirizados. Porque se antes eu tinha condições apenas de comprar uma pizza, agora que está mais barato, quem sabe eu consiga comprar 2 unidades. Então, uma família que compraria antes só uma unidade dessa pizzaria, com o baixo custo do seu produto atual, quem sabe ele pudesse comprar 2 unidades. Então, quem antes vendia apenas uma, passaria a vender duas, o que garantiria uma alta margem de lucro para os mesmos, né? Então, as famílias ganhariam comprando o produto mais barato e o produtor ganharia vendendo mais. Então, esse é o funcionamento do ciclo sobre demanda. Tem como aumentar ainda mais a renda do Estado, com investimento junto aos produtores. Mas aí é assunto para outro vídeo que vai ficar mais para frente. Esse é o conteúdo abordado hoje. E é isso aí. Até mais.